Olá, alunos de Direito Penal 1, conforme o prometido, né? Sempre depois dos vídeos explicativos, né? As videoaulas, eu sempre vou lançar exercícios comentados para fixação do conhecimento. Da mesma forma, eu vou colocar esses exercícios no grupo, né? As perguntas para que vocês possam acompanhar, tá? Eu creio que isso vai ser muito importante, porque além de fixar o conhecimento, ainda treina, né? Para futuras avaliações. Então, vamos lá. Exercício de fixação de conhecimento, comentados por mim. Questão 1. Qual o significado dos seguintes termos para o direito penal? Termo A, erro. Vou ser sintética, tá? Erro significa ignorância, desconhecimento a respeito de determinado assunto, determinado elemento. Então, está mais relacionado não só a engano, né, o que é um significado convencional, mas sim em desconhecimento e ignorância. Termo B, putativo ou putativas. Aí sim, o termo putativo significa enganoso, significa, vou usar um termo muito usado aí, né, hoje em dia, que é o fake, né? É algo que é enganoso, é algo que parece, mas não é, ok? Vocês vão utilizar muito ainda no direito penal aí pra frente, esse termo putativo. Discriminantes com E. Discriminantes significa que alguma situação, tá? Alguma circunstância que, se ela existe, ela legitima, ela torna legal atos que a priori seriam considerados criminosos. Então, discriminantes são circunstâncias, situações que, se ocorrem de fato, não é na forma fake, se ocorrem de fato, tá? Elas tornam atos que seriam considerados criminosos como atos legítimos legais. Ilicitude ou antijuridicidade. Ilicitude significa que é aquilo que vai contra o ordenamento jurídico. Significa um sentido de proibição. É ilícito, portanto é proibido, certo? Esse é um raciocínio que vocês devem guardar eternamente na cabeça de vocês. Por fim, nós temos aí tipo. Tipo é a descrição do comportamento que é proibido. É a descrição do comportamento que é proibido. Atenção a esses dois últimos, ilicitude e tipo, ok? Atenção, porque é o gancho do próximo exercício. 2. Quais são os elementos conceituais ou formais? Vamos considerar como conceituais. Quais são os elementos conceituais do crime? Explique. Bem, a gente adotou, né? Existem duas correntes, mas a gente adota a corrente de que crime é fato típico e antijurídico ou ilícito. Então, os elementos são, né? Já que é fato típico, o elemento é a tipicidade, estar descrito na lei. E a antijuridicidade ou ilicitude, né? Fato típico, tipicidade. Antijurídico ou ilícito, ilicitude, antijuridicidade, que significa que é proibido, vai contra o ordenamento jurídico, que é proibido, certo? Então, esses são os dois elementos conceituais de crime. 3. Defina erro de tipo, ou o chamado, né, erro sobre elementos do tipo, sobre os elementos de tipo. O erro de tipo ocorre quando há um desconhecimento sobre uma ignorância sobre um dos elementos que constituem, né, o tipo. Então, você tem uma descrição penal, certo? E o agente, ele desconhece, ele ignora um desses elementos. E aí, dessa feita na cabeça dele, ele não está fazendo nada errado, porque ele desconhece, ele ignora um dos elementos da descrição
do tipo, né? Exemplo aí, matar alguém. Aí você atira num bicho, acha que é um bicho e na verdade é uma pessoa, né? A gente deu esse exemplo clássico. Então houve um desconhecimento em relação a ser alguém, que é um dos elementos da descrição do crime matar alguém, certo? E questão 4. Defina erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato. Né? O erro de proibição. Aí, ó, proibição, erro de ilicitude. O erro de proibição, ele ocorre quando há um desconhecimento muito específico sobre a questão daquele comportamento ser um comportamento ilícito, certo? De novo, ocorre quando o agente não tem ciência, ou seja, ele desconhece, ele ignora o fato daquele comportamento ser ilícito, ser proibido. Então, né, o exemplo que eu utilizei é uma pessoa que é completamente do mato, sem informação de nada, e aí nunca ouviu falar que cocaína era proibido, nem sabe, né, o que é aquilo. E aí, de fato, ela vende aquilo, ela guarda aquilo, ela porta aquilo, porque ela desconhece que aquilo é ilícito, ok? Bem, a questão 5 é o seguinte: considerando a definição de crime, responda. Então, tipicidade, antijuridicidade, típico, antijurídico, típico, ilícito. Considerando a definição de crime, responda. A. O erro de tipo incide sobre qual elemento conceitual do crime? Isso aqui, gente, são perguntas clássicas da OAB, de concursos públicos e tudo mais. O erro de tipo incide sobre a tipicidade, né? A tipicidade não é a questão do fato ser descrito na lei penal? Então, incide sobre os elementos que estão descrevendo o tipo, portanto, incide no tipo. Ou você pode falar que, no caso, eu permito, apesar de não, né? Isso é outra coisa. O elemento conceitual sobre o qual o erro de tipo incide é a tipicidade, ou no tipo, se vocês assim quiserem chamar. B. O erro de proibição incide sobre qual elemento conceitual do crime? Obviamente, o erro de proibição, o erro sobre a ilicitude do fato, recai sobre o elemento antijuridicidade ou ilicitude. Um é sinônimo do outro, ok? Então, o erro de tipo incide sobre a tipicidade. O erro de proibição incide sobre a antijuridicidade ou ilicitude. Questão 6. Em relação à punição, como fica esta no erro de tipo e no erro de proibição? Bem, nós temos que ter na cabeça o seguinte: no erro de tipo, você vai ter uma situação em que a pessoa desconhece que o que ela está fazendo ali tem um elemento que ela desconhece, que é um elemento da tipicidade. Se esse desconhecimento dela for plenamente justificável, for insuperável, ela não vai ter nenhuma punição, nem na forma dolosa e nem na forma culposa. Porém, se o desconhecimento dela for provado que ele era superável, a punição ocorrerá não na forma dolosa, que vai ser cortada, mas sim na forma culposa, mas tem que se saber se aquele tipo permite a forma culposa de acordo com a lei penal. E a punição em relação ao erro de proibição? Da mesma forma, né? A pessoa ignora que aquele comportamento ali, que aquela coisa ali é proibida. Então, dessa feita, o que ocorre, né? Se provado que esse desconhecimento era de fato um desconhecimento insuperável, a pessoa ficará isenta de punição, ok? Entretanto, se for provado que esse desconhecimento sobre a ilicitude poderia ser superado, que não é tão grave assim, se tivesse mais atenção seria superado, vai haver uma penalização normal, entretanto com uma diminuição na pena que pode variar de 1/6 a 1/3. 7.
O que é discriminante putativa? O bom é que vocês já viram aqui a definição dos dois termos. Discriminante putativa é uma situação, né, enganosa que o agente acha, né, por ser enganosa, por ser extremamente parecida com uma situação verdadeira. Então, o agente acredita, né, que ele está numa situação em que ele pode praticar atos que, em tese, são criminosos. Entretanto, aquela situação em que ele acha que está legitimaria a sua atitude. Isso é discriminante putativa, que está presente aí, né, no artigo 20, no parágrafo 1º, certo? Bem, gente, quais as principais ideias do artigo 20, parágrafo 3º, que é o chamado erro determinado por terceiro? Bem, se um desses desconhecimentos, tá? Inclusive o desconhecimento aqui das discriminantes putativas, em que a pessoa achava que estava numa situação, na verdade a situação era enganosa, o erro de tipo, o erro de proibição, qualquer um desses erros, mas principalmente, né, vamos considerar o erro aí das discriminantes putativas e o erro de tipo. Se um desses erros foi causado por uma terceira pessoa, certo? Essa pessoa vai ser responsabilizada pelo ato proibido que foi praticado nessas situações. Essa é a ideia número 1. Mas nós temos uma segunda ideia, que é o seguinte, muita atenção a isso. Se de repente vem uma pessoa e quer praticar um crime contra uma outra pessoa, o que ocorre? Ela, por algum erro, algum desastre, alguma atrapalhada dela, ela acaba não atingindo a pessoa que ela queria e atinge um terceiro que às vezes não tem nada a ver. Dessa forma, a pessoa vai ser responsabilizada como se ela tivesse atingido a pessoa que ela queria e não conseguiu. Ok? Isso é muito válido porque existem algumas situações que vão incidir, por exemplo, em agravantes da pena. Então, a pessoa, por exemplo, se você mata o cônjuge, é o exemplo que eu utilizei, matar cônjuge é uma forma de agravar a pena. Então, o outro queria lá, né, matar o cônjuge, mas aí errou a execução e atingiu uma outra pessoa que não tinha nada a ver e acabou matando. Na hora que for calcular a pena, tá, vai ser considerado como se ela tivesse matado realmente o cônjuge. Ou seja, vai ter esse acréscimo, mesmo ele tendo errado na execução, tá? Bem, 9. Quais as ideias estruturais da coação resistiva e da obediência hierárquica? O que acontece principalmente é que se alguém pratica um crime numa situação de coação resistiva e obediência hierárquica, ela não vai ser responsabilizada. Quem vai ser responsabilizado é aquele que pressionou, é aquele que coagiu, tá? E na obediência hierárquica vai ser responsabilizado aquele que deu a ordem. Mas a gente tem que considerar que essa ordem é uma ordem que não pode ser descaradamente ilegal, certo? Bem, nesses dois elementos aqui, o que vai ser um diferencial é o fato de que não dá para exigir dessa pessoa que foi coagida ou que recebeu essa ordem, tá, um comportamento diferente. Não dá para reprovar o comportamento dela, certo? Não dá, porque ela estava sob coação irresistível ou sob uma obediência hierárquica legalizada sob uma ordem que não era descaradamente ilegal, tá? Então essas são as ideias principais. Aí a 10 aqui são 2 casos e eu vou explicar o erro que aconteceu em cada um. James é um holandês que veio passar férias no Brasil por ocasião do carnaval. Ele observou vários foliões utilizando cannabis. Influenciado por este comportamento e ainda imbuído pela legislação de seu país natal, né, que permite o uso da maconha, James começa a usar cannabis em público, ocasião que foi abordado pela PM e foi lavrado flagrante. Bem, gente, o que acontece aí, de uma forma mais sintética, foi um erro de proibição. Esse personagem aqui, o James, ele tinha um desconhecimento a respeito da ilicitude do fato, né? Ele via várias pessoas utilizando, né?
e aí no país dele também é assim, ele pensou, então tá liberado, vou fazer, né? Aí essa situação vai ser analisada. Se for realmente um desconhecimento, considerado um desconhecimento, vamos assim dizer, insuperável, ele não vai ter punição, mas caso contrário, se não for considerado um desconhecimento insuperável, ele vai ser punido normalmente, mas com um desconto na pena que pode variar de 1/6 a 1/3. Então, no primeiro caso aqui, o caso A, é o erro de proibição. E o último caso que é o seguinte: Júlio possui uma barraca de temperos em uma feira. Certa vez, Júlio vai a seu fornecedor e compra alguns produtos, dentre os quais alguns invólucros do que ele achava ser orégano. Todos os invólucros foram vendidos, mas em certa ocasião, uma cliente veio junto com um policial reclamar que, na verdade, o orégano era maconha moída. Bem, essas questões inusitadas, né, são pitorescas, são engraçadas, mas é pra gente aprender. O que aconteceu aqui foi um erro de tipo. Por quê? O Júlio, ele desconhecia que o que ele estava vendendo era maconha. Na cabeça dele, era orégano. Então, ele tinha um desconhecimento sobre um elemento do tipo que é substância ilícita. Ele não sabia que era uma substância, ele achava que era orégano. Ele não achava que era uma substância proibida. Então, é sobre os elementos do tipo que incidiu esse desconhecimento dele. Em termos de penalização, vocês já sabem, né? Se for provado que esse engano dele era insuperável, ele não vai ser punido. Mas, se for provado que esse engano dele era superável, né? Se ele tivesse prestado mais atenção, cheirado lá o negócio, ele teria visto. Então, ele vai ser punido, mas somente na forma culposa, tá? Se a lei assim o permitir. No caso aqui, se provando isso, né? Não existe venda, não existe tráfico, venda culposa. Então, no caso, ele vai acabar não sendo punido de forma alguma, se provar que ele desconhecia isso. Mas é aquele negócio, né, gente? Até provar que tomate não é caqui, já era. Então, eu agradeço, o vídeo já está bem grande. E para não ficar diferente, vida longa e próspera.